Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa de oração Aprendizes do Evangelho, que sempre nos recebe com muito carinho e que foi preparado também com muito carinho pelos nossos irmãos do plano espiritual para nos recebermos. Vamos aos recados gerais. Favor não estacionarem os veículos em frente às garagens, na rua sem saída ao lado. Procurem chegar 10 minutos antes das palestras. Assinem o caderno de presença na entrada, peguem o cartão numerado para os passes ou entreguem a ficha de tratamento. Solicitamos que desliguem os celulares e se desliguem dos celulares. Antes do início dos trabalhos, mantenham-se de preferência em silêncio, em prece ou fazendo uma leitura edificante. Para isso existem livros no fundo do salão. Informe na entrada se existe alguma dificuldade, acesso à escada para o passe, que os passistas vão se dirigir ao fundo para dar o passe na pessoa. Aceitamos doações para a nossa campanha do quilo. Não importa a quantidade. Óleo, arroz, feijão, farinha, açúcar, o que o coração de vocês mandarem. Estamos precisando para a próxima cesta básica. E que são entregues todo final do mês na casa. Campanha do Natal. Precisamos de doações para montar a nossa cesta de Natal, porque nós sabemos a necessidade das nossas famílias que são assistidas pela casa. Então, para a cesta de Natal, nós precisamos de panetone, massa para bolo, sardinha, atum, ervilha, milho em conserva, bombom, leite condensado, creme de leite, bolacha recheada, doce em calda, goiabada e chocolate. E aquilo que vossos corações mandar. Ou que graças a Deus e de Jesus esteja com vocês. Agora, avisos de encerramentos da casa. O COEM vai até dia 28/11. A evangelização infantil até dia 24, que é hoje. E agora nós vamos ter inscrições abertas para o COEM em 2023, que é o curso de orientação de educação mediúnica, de segunda-feira, a partir das 14h30, e o noturno às 20 horas. Quem gostar de se inscrever, dirija-se ali na recepção para fazer a inscrição para participar do curso mediúnico a partir do ano que vem. Também vamos ter um bazar no fim do ano, dia 10, das 9 às 17 horas. Não ocorrerão trabalhos na casa no período de 19/12 a 2 de janeiro. Retornaremos às atividades normais a partir de 3 de janeiro. Vamos agora elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus e ao nosso Pai Deus, acalmando e serenando os nossos pensamentos, deixando do lado de fora nossas preocupações, os nossos problemas e sabermos que estamos sendo assistidos. Tenham certeza que a partir do momento que entramos nesta casa, já estamos sendo atendidos. Com certeza, aquilo que merecemos. Vamos agradecer por este momento, por esta noite especial, e que gostaríamos que muitos dos nossos amigos ou familiares estivessem aqui. Mas, em pensamentos, vamos dirigir as nossas orações a eles. Queremos agradecer a nossa irmã Rose, que atende ao nosso pedido com muito carinho. Muito obrigada, irmã Rose. E qual é a forma da nossa gratidão a ela?
prestarmos a atenção no texto que ela vai dizer hoje para nós. Eu tenho certeza que vai tocar profundamente nos nossos corações. Muito obrigado, Pai, por este momento. Muito obrigado pela nossa saúde mental, pela nossa saúde física. E com a prece que Jesus nos deixou quando aqui esteve, abrimos a primeira parte dos trabalhos dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Um bom trabalho a todos. Boa noite. Eu acho que eu vou falar de máscara porque eu estou bastante gripada. Eu fiz já 3 testes de Covid. Salvo o vírus está virando cambalhota e desviando, eu acho que não é Covid mesmo. Faz uns 10 dias, não passa nunca. Então eu vou ficar de máscara. Se ficar difícil me ouvir, vocês me avisem, por favor. Eu separei para a gente conversar e refletir essa noite o tema da humildade. Mas para falar da humildade, eu vou começar falando do orgulho e da arrogância. Eu acho que Jesus foi o nosso grande exemplo, e o nosso mentor, e a nossa direção, quando a gente pensa em humildade. O quanto ele servia, o quanto ele se dedicava, o quanto ele se colocava à disposição, o quanto ele oferecia a outra face. Como a gente está aqui encarnadinho nesse planeta, a gente está um pouquinho longe, né, desse lugar. A gente pode fazer os nossos exercícios, eu sempre digo nos nossos encontros que cada degrau conquistado já é muito. Mas, dada a nossa condição ainda de imperfeição e rumo ao desenvolvimento, a gente está longe de calmamente oferecer a outra face, de simplesmente servir. E, ultimamente, a gente tem vivido dias de muita intolerância, né, de muito pouca humildade e de muita arrogância. A arrogância, ela pode ser definida como qualidade de caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo em relação aos outros. Tem a ver com orgulho ostensivo e altivez. Esse é o conceito da arrogância no dicionário. E acho que todos aqui já tivemos aí, vez ou outra, sem querer, às vezes querendo, nosso momento de arrogância, né? De achar que a gente sabia do que estava falando, de que a gente sabia mais que todo mundo, ou que a gente tinha um comportamento mais exemplar, ou que a gente tinha mais argumento, enfim. Todos nós, em algum momento, lançamos mão de uma postura arrogante, de uma postura orgulhosa em relação aos outros ou àqueles com quem a gente convive. Quanto mais íntimo o relacionamento, mais fácil disso aparecer. Mas, de uma maneira geral, esse sentimento de superioridade, ele faz parte dos nossos primórdios. Eles estão registrados na nossa consciência eterna, resultados marcantes das nossas existências anteriores.
A cada nova jornada, as nossas energias e as nossas memórias se renovam, mas essa cicatriz é como se fosse uma enchente, né? Tudo está devidamente no seu lugar. A gente, assim, a gente passa por uma rua, a gente nem vê que tem lixo. Mas quando tem uma enchente, a chuvarada vem, as coisas começam a sair dos buracos, elas assolam as ruas, aquilo que estava no fundo do rio emerge, a gente descobre coisas inimagináveis. Assim são com os nossos sentimentos, as nossas emoções. Muitas vezes a gente já tem alguns comportamentos mais ou menos sob controle, mas que numa situação de crise, numa situação de estresse, de confronto, vem à tona os nossos resquícios, né, de comportamentos mais infelizes, de posturas menos adequadas, pelo menos que já faz parte do nosso novo repertório. Então a gente aprende, mas é como velhos hábitos, é um hábito. Se a gente tem hábito mental no nosso dia a dia para coisas corriqueiras, imagine uma avalanche aí de anos e milhões de anos e vidas e experiências pelas quais passamos. Então é muito fácil que num momento de dificuldade, por que dificuldade? Porque quando a gente está em crise tudo fica mais difícil, né? Ninguém aqui discorda disso. A gente fica mais cego, a gente não escuta direito, a gente fica aflito, e aí a gente não acha o que tem que achar, não fala o que tem que falar, ou fala demais o que não tinha que falar. Então, momentos de crise acionam justamente esses lugares mais sombrios, menos iluminados da nossa existência, do nosso caminho. Por outro lado, do solo, pouca elevação, modéstia, pouca elevação no sentido de eu não sou superior, eu sou modesto, que também vem do grego humus, que é terra, e ela se define como uma virtude que consiste em conhecer as próprias limitações e fraquezas, agindo de acordo com essa consciência daquilo que eu já sei sobre mim. Então, ser humilde não é aceitar o que o outro está dizendo. Às vezes a gente conversa com a pessoa, não, calma, melhor você fica quieto, deixa para lá, e a pessoa fica indignada, porque ela tem que aceitar o que o outro está colocando. O arrogante, ele tem certezas, ele tem convicções, ele tem um ar de superioridade, porque ele acha de verdade que ele está certo, que só vale o ponto de vista dele. O humilde sempre tem dúvida. O humilde reflete, olha, o meu ponto de vista não era exatamente assim, mas não sei, preciso pensar melhor. Olha, do meu ponto de vista, talvez, eu acho que eu estou mais certo. Só que ele já não tem necessidade de se impor ao outro. Ele não tem mais necessidade de dizer todos os argumentos, lançar mão de todos os exemplos e provar por A mais B. Até porque, quem já teve essa experiência de discutir com uma pessoa numa posição de arrogância, acha que a pessoa escuta? Adianta a gente discutir? Não adianta. Ela está tão presa às convicções dela, que ela nem escuta. Vamos gastar energia, vamos nos desgastar emocionalmente por um argumento, por uma ideia que o outro não vai escutar e provavelmente vai embora pensando do mesmo jeito e repetindo as mesmas coisas. A arrogância, ela tem por princípio, lá nos nossos primórdios, como um sentimento, o orgulho, como um sentimento, e a arrogância é a sua expressão, de sobrevivência, de conservação. Eu me achar bom e partir para cima era uma centelha divina para jogar a gente para a evolução. Então ela dava coragem, ousadia,
ela fazia com que a gente experimentasse, com que a gente fosse para cima. Na medida em que o ser humano foi evoluindo, as nossas emoções também foram evoluindo. Isso aconteceu com a raiva, isso aconteceu com a própria tristeza. Ela tinha lá uma função de conservação, de sobrevivência do ser humano enquanto humanidade, para que a gente seguisse evoluindo. Mas na medida em que a gente também foi evoluindo do ponto de vista físico, nosso corpo, né? Deixamos de ser homem da caverna, fomos conquistando outras habilidades fisiológicas, nosso corpo foi sendo mais moldado, aparando as arestas, sendo menos grosseira, a nossa mente e as nossas emoções também. Então, a arrogância, ela tem uma função de valorizar aquilo em que a gente é bom. Mas quando eu preciso valorizar sobre o outro, ela perde a sua característica positiva, o seu aspecto positivo. Ah, Rose, mas então se eu sei que eu sou boa em determinada coisa, se eu sei que eu estou falando a verdade, porque eu estudei aquilo, eu não vou dizer? Depende. Há lugares para se dizer. E há lugares para se calar, porque simplesmente é como jogar pérolas aos porcos, não vai fazer nenhum sentido. Mas o exame mais difícil é que hora que eu estou sendo arrogante. Qual é essa linha que separa a arrogância enquanto orgulho, vaidade, daquilo da autoestima? De eu perceber que, eu sei o que eu estou falando, eu sei onde eu estou, eu sei o que eu faço. Mas olha que interessante, na medida em que eu conquisto esse domínio, de me examinar e perceber que muitas vezes eu sei o que eu estou falando de fato, eu perco a necessidade de dizer para o outro que eu sei. E respeito a experiência daquele indivíduo em ficar discutindo algo que eu já aprendi que não vale mais a pena. A humildade é este lugar delicado em que eu consigo perceber o meu lugar, mas eu não preciso dizer do meu lugar para o outro. Olha, você quer ficar aí com essas bobeiras? Fica, eu já cheguei aqui, tá bom? Também estou sendo arrogante. Às vezes olha, desculpa, talvez eu tenha me enganado, você tem razão. E calar. E deixar que o outro, que provavelmente está num outro momento, e com certeza teve outras experiências diferentes da minha, ainda não conseguiu entender aquilo ali. Mas olha o cuidado, não é assim, tá bom, ele ainda não sabe o que ele fala. Tadinho, ignorante. Porque isso é arrogância também. É dizer, caramba, talvez eu já tenha sido assim um dia. Olha que coisa. Então deixa ele, que ele vai ter o tempo dele. E vai ter as próprias experiências para chegar nesse entendimento. A arrogância, ela é caracterizada, então ela tinha lá, né, uma função de sobrevivência, de impulsionamento, de jogar a gente para a conquista, mas no excesso ela vira uma paixão e ela passa a ser convicção. E aí, como eu tenho muita convicção de que eu sou muito boa naquilo que eu estou falando, naquilo que eu faço, ou moralmente, eu tenho que me impor ao outro. Eu tenho que dizer para o outro, olha, como você está pensando nisso ainda? Olha, como que você ainda está nesse lugar? E aí ela é caracterizada como uma supervalorização de si mesmo, é o famoso se acha. Aquela pessoa se acha, não dá para falar com ela. Né? Um autoconceito superdimensionado, então uma visão de si exacerbada, é muito bom, eu sou muito boa com os outros, eu sou muito boa no que eu faço, eu consegui perceber antes de todo mundo. Uma compulsão de se impor aos demais. Então, eu não deixo o outro falar. Eu digo, você não sabe o que você está falando, para de falar besteira. Olha como você é ignorante. Rigidez. Porque olha que curioso.
Se eu só fico com o meu ponto de vista, já que eu tenho convicção de que eu estou certa, eu passo a ser rígida, porque a minha régua é só minha. Então, eu mesmo crio a regra, eu mesmo meço com a minha régua, a lógica passa a ser eu em mim mesma. O que dificulta muito os relacionamentos. Porque se sou eu que vou dar o parâmetro do que está certo ou não, fica difícil. A humildade, por sua vez, ela é uma postura de vida. Não é que, eu sou humilde, eu sou boa pra caramba, eu sou humilde, eu já percebi isso, então deixa os pobres mortais aí. A humildade é o exercício contínuo de um autoexame. O tempo todo eu estou me questionando. Alguém faz uma queixa a meu respeito, eu paro e reflito. O arrogante reage, ele é reativo. Eu faço um comentário, eu faço uma queixa, eu faço um pedido, ele é reativo. O humilde para. Olha, eu não percebi, eu vou prestar atenção nisso. E de verdade eu vou prestar atenção nisso. Eu vou refletir se talvez aquela pessoa tenha razão. Lembra, a gente está num processo de evolução, nós não somos perfeitos também. Por mais conhecimento que tenhamos. Eu estou usando o livro da Irmã Dufaux, que é um livro de psicologia espírita, que chama Escutando Sentimentos. E ele tem 2 capítulos que vai falar da arrogância. Num determinado trecho, ele cita o Hospital Esperança, que é um hospital no plano espiritual, em que vai cuidar, das pessoas que desencarnam com questões emocionais, com questões mentais. E um dos grandes desafios dele é quando a pessoa desencarna e chega lá e descobre que ela é igual a todo mundo. Mas por que eu vim aqui para esse hospital? Mas por que eu estou aqui? Não, eu sou espírita, eu sou pastor da minha igreja, eu sou preleitor e eu vou ficar no hospital, eu já sei o que acontece. Eu já sei sobre Deus, eu já sei sobre as pessoas, eu orientava as pessoas, mas não percebeu que ao longo da caminhada foi tendo posturas arrogantes, cheias de orgulho com relação àqueles com quem ele convivia. Aí a gente fala, mas por que a pessoa é arrogante? Por que ela tem essa postura de achar que ela precisa ser melhor que todo mundo, provar que ela está certa? A arrogância e o orgulho escondem, na verdade, também nossos registros de tantas jornadas, de momentos infelizes da nossa vida. São sombras que ficam permeando a nossa existência. Algumas dessas sombras foram superadas, certamente. Algumas ainda precisam ser lapidadas, precisam ser trabalhadas. Então é como se ficasse ali no fundo um pequeno sentimento de inferioridade. Como a gente não é acostumado, não é treinado a se autoexaminar, a olhar para a gente, avaliar, o que a gente faz? A gente sabe falar do outro. Eu sei falar o que o outro está fazendo de errado, eu sei falar o que o outro devia estar fazendo, eu posso achar absurdo o outro, mas é muito difícil, e essa é uma vantagem de nós que estamos aqui essa noite, a gente se autoavaliar, a gente fazer um autoexame, a gente olhar para a gente, parar alguns minutos e dizer, pera, mas por que eu estou sentindo isso em relação àquela pessoa? Nossa, por que eu estou com vontade de discutir? Por que é tão importante para mim defender esse ponto de vista? Este autoexame vai desfazendo os nossos equívocos morais. Porque nós somos frutos de várias existências, sim, mas também somos frutos dessa vida aqui. Nossos genitores, nossos familiares, as experiências de vida que tivemos, as fáceis, as difíceis, também imprimem impressões em nós mesmos. Algumas experiências foram muito felizes, outras não foram. E como somos seres diversos e cada um num estágio evolutivo, cada um lidou com essas experiências de maneiras diferentes.
Então, tem gente que sabe lidar com a rejeição muito bem. Tem gente que, num momento de rejeição na vida, cai, sucumbe, fica triste, demora a se recuperar. Tem gente que tem uma perda, sofre, tem um período e vai se restabelecendo e criando força para continuar. Tem gente que, quando tem uma perda, se perde de si mesmo. Então, são experiências que vão nos marcando e deixando registros. E, às vezes, a gente se dá bem, às vezes, a gente conseguiu fazer o ciclo completo, percebe, melhora, sai daquele lugar e segue. Às vezes, a vida é muito ágil, eu tenho que reagir, eu tenho que retomar, e eu só vou indo. E não parei para olhar para aquilo. E aquilo é uma sombrazinha que fica aqui, ó, guardadinha, fungando no nosso pescoço. Do mesmo jeito que aqueles registros muito antigos, em momentos de crise, emergem, essas pequenas coisinhas que não foram cuidadas também emergem. Então, se eu me sinto fraca, porque em algum momento da minha vida eu tive um momento de fraqueza, se eu me sinto frágil, porque eu vivi um momento triste, se eu valorizo demais as minhas conquistas materiais e neste momento eu estou vivendo um momento de perda, essas pequenas impressões que vão lá e casam com aquele meu autoconceito, vão ganhando força. Uma força positiva? Não. Uma força de que eu não sou tão boa assim. Quanto menos eu me sinto boa, e sentir-se boa não é ser arrogante, é achar que dá conta, mas é saber que algumas coisas vão ser difíceis e outras vão ser fáceis. Quanto mais eu me sinto incapaz, mais arrogante eu tendo a ser. Ah, Rosa, então todo arrogante é incapaz? Não. Mas somos todos arrogantes. E temos todos alguma incapacidade ainda. Pode ser que a gente termine essa jornada muito capazes. E eu tenho certeza que muitas incapacidades serão superadas. Algumas talvez não. Isso é do ser humano. E do nosso momento evolutivo. E se a gente não conhece as nossas incapacidades, fica muito difícil lidar com as dificuldades. Porque ou eu vou ser arrogante, achar que eu dou conta de tudo, pode vir, não tem problema, o mundo caindo, né? O rio passando no meio da sala e eu lá, tá tudo bem, tá tudo bem. Todo mundo em volta olhando que não tá bem e eu lá. Isso é falta de humildade, não é? Quando eu não sei reconhecer que eu preciso de ajuda, que eu não sei reconhecer que está difícil. Eu posso nem ter ajuda, mas eu preciso reconhecer que está difícil, que eu não vou dar conta nesse momento, desse jeito, sozinha. Que eu vou vir ao centro, que eu vou ao médico, que eu vou chamar a vizinha, que eu vou chamar aquele filho que brigou comigo e aí eu não quero dar o braço a torcer, mas eu preciso de ajuda. Só que para eu pedir ajuda, eu preciso saber do que eu preciso. Então, o exame da nossa consciência, do que vai no nosso coração, ele é imprescindível, inclusive para a nossa reforma íntima. Eu só posso reformar aquilo que eu sei que está estragado. Se a gente pinta tudo, eu não vou achar o vazamento, eu não vou achar o mofo, vai demorar para aparecer. Só que ele está lá. E ele vai comendo as beiradas. Do mesmo jeito que come as estruturas, comem a nossa estrutura espiritual, a nossa estrutura material. A gente adoece da alma. Então, é importante saber que a humildade faz isso por nós. Não é, eu sei tudo, mas eu vou ficar aqui quietinha porque eu sou tão humilde. Isso é falsa modéstia, todo mundo já ouviu falar, né? A gente adora fazer isso, não, sem falsa modéstia, é que eu já sei, já passei por isso, sem falsa modéstia. Não, não tem modéstia nenhuma, você está se gabando disso. Mas a humildade, Hermance Dufaux, ela diz assim, que a humildade... Eu estou no lugar errado. Meu óculos está embaçado. É saber quem se é, nem mais, nem menos. É o estado da mente que se despe de comparações para fora
e passa a comparar-se consigo próprio, mensurando a realidade de si mesmo. O arrogante, ele tem medo de alguém ser melhor que ele. Ele tem medo de alguém saber mais, de saber lidar mais, de saber lidar melhor. O humilde admite que não sabe. E já entende que em algumas coisas ele é bom e que em outras ele não é. Saber a nossa medida não é egoísmo, não é personalismo. Ai, Rose, mas eu vou falar no que eu sei fazer, no que eu sou boa. Não. Porque se eu só sei no que eu sou boa, eu vou sucumbir em algum momento, porque eu não sei qual é a minha fragilidade. Mas quanto mais eu sei a respeito de mim, mais eu estou aberta a dizer, olha, esse caminho aqui, ele é capcioso, porque esse aqui eu nunca passei, talvez eu não consiga. Talvez seja difícil. Talvez eu precise de ajuda. A arrogância faz com que a pessoa tenha muita convicção de verdades que são muito próprias. Então, às vezes, é aquela pessoa que você olha e fala, nem sei do que está falando, meu Deus. Da onde saiu isso? E, às vezes, a gente fica aflito e quer esclarecer, e o outro não está pronto para ouvir. A humildade, ela vai por um caminho de se apropriar de si mesmo. O arrogante, ele fica à mercê do outro. Quem dá o parâmetro para ele é o outro. E eu sempre, ou na maioria das vezes eu comento aqui, imagina que loucura que é eu ficar à mercê daquilo que o outro diz a meu respeito. É uma gangorra emocional. Se o outro gosta de mim e se dá bem comigo, ele vai falar que eu sou legal, que ele precisa do meu conselho, que eu sou uma pessoa que ele considera muito. Mas se ele não gosta de mim, ele vai dizer que eu sou uma burra, ignorante, que não, só atrapalho a vida dele, que lá vem eu fazendo críticas de novo. Como eu não sei quem eu sou, eu fico, um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Aí quando eu estou mal, eu fico mais agressiva, eu fico mais rígida e quero mais me impor, porque eu preciso acabar com esse mal-estar. Emocionalmente, somos todos crianças. Ainda não aprendemos o manejo das emoções. Por isso que o mundo material acena tão facilmente. Mas, Rosa, a gente vive no mundo material, sim, vivemos no mundo material e ainda vamos dar conta do mundo material, adotando posturas e comportamentos do mundo material. Sim, ainda. Mas o nosso objetivo é conquistar a consciência. Quanto mais eu perceber o quanto eu estou à mercê desses acenos, mais eu tenho domínio de mim. Ah, eu vou ser um ser de luz andando pelo oceano? Não, ainda não. E nem Deus espera isso de nós. Mas Ele espera o exercício. Ele não quer que a gente passe pela vida. Ele quer que a gente trabalhe pela vida. E que a gente reflita, que a gente olhe, que a gente cuide. Então, para falar da humildade enquanto personalismo, né? De que, eu vou me achar, então eu vou ficar bem humildezinha, não é legal, porque é mentira, né? Eu não estou sendo honesta, estou fingindo que eu sou humildezinha, não é de verdade. E o perigo, olha que curioso, né? Eu achei um estudo do que a humildade causa nas pessoas, né? É um estudo britânico. E aí ele diz que a humildade, como eu paro de competir, como eu paro de querer me impor, eu tenho menos conflito. Se eu tenho menos conflito, eu tenho mais serenidade. Não preciso discutir, não preciso bater boca. Não porque eu me acho melhor que o outro, porque eu não sei. Então eu não vou ficar tentando impor a minha ideia, porque eu não sei. Ou eu não sei do que ele está falando, ou eu não sei pelo que ele passou. Porque a vivência dele é diferente da minha. Quem sou eu para dizer para ele, olha, você defende isso, você faz aquilo, mas você não sabe nada. Eu não sei o que ele viveu na vida dele, eu não sei o que foi a referência na vida dele. E aí eu dou um passo para trás, né? Ao invés de eu dar um passo para frente para sentar a mão, para discutir, para levar a voz, eu dou um passo para trás e falo, verdade, eu não sei. Eu não sei. O meu ponto de vista é diferente, mas como eu não sei o que você passou, eu acho melhor a gente ficar assim. E
provavelmente eu vou seguir refletindo sobre essa discussão, sobre esse impasse, sobre o que quer que seja. Então, as pessoas que praticam a humildade, o que é praticar a humildade, né? É esse autoexame, é saber que eu não sou dona da verdade, é saber que o meu telhado é de vidro, sim. Mas, às vezes, o meu telhado é de vidro não é o que é o dela e que não é o que é o dele. Cada um está aí nos seus esforços e nas suas batalhas. Então, eu tenho bem-estar, eu tenho tranquilidade, eu tenho menos ansiedade, eu tenho menos depressão, porque eu não preciso sair arrasada de uma conversa, porque, olha, eu não sei nada, meu Deus, não. Ele me impulsiona na medida em que eu vou buscar informação. Nossa, fulano falou aquilo, a fulana falou não sei o quê, deixa eu ver se isso é verdade, onde que está isso? Porque não é assim, a pessoa fala um negócio que a gente nunca ouviu falar, dá até um negócio aqui, né? Porque você estava indo tão bem na sua conversa, na defesa das suas ideias, aí a pessoa lança a mão de um negócio lá que você nunca ouviu falar, dá um negócio aqui. Você fala, nossa, meu Deus, será que está acontecendo tudo isso e eu não estou sabendo? Aí a gente fala, ó, estou sabendo não, vou ver direito, né? Às vezes eu faço isso, não sei. Ah, você sabia que eu não sabia. Então, tá vendo? Você está falando isso, mas você nem sabia. Ah, eu me recolho, eu vou pesquisar, às vezes eu acho, às vezes eu não acho, falar paciência, se eu não estou sabendo, acho que não é para eu saber. Não vou bater de frente com a pessoa, não sei do que ela está falando. Às vezes eu sei, a pessoa está falando, eu estou vendo que não tem nada a ver o que ela está falando. Mas aí eu tenho que perguntar, o que vai ajudar? A pessoa não me pediu, a pessoa não me perguntou. Ela está lá ensimesmada nas tempestades cerebrais dela. Eu vou fazer o quê? Aí vem cá, linda, deixa eu te contar. Vai adiantar? Eu vou me desarvorar, porque eu vou ficar ansiosa, porque eu vou querer, aí eu vou querer, porque lembra? Eu também tenho lá, né, a sementinha da arrogância, da competição, de querer ser boa. É claro que eu vou ser acionada nesse lugar. E se for um lugar que eu domino, aí que eu vou querer mesmo. Aí eu falo, vem pra briga, vamos lá, vamos discutir mesmo. Vou sair arrasada, o outro vai continuar falando o que ele estava falando, ou discutindo, ou defendendo, vai ficar magoado comigo, porque vai falar, Rosmó metida, veio aqui, e a gente não ganha nada. Então, às vezes, quando eu fico muito atentada, porque não pensem que eu não fico atentada também, eu falo, gente, peraí, eu não sei nada da vida dessa pessoa. Que seja meu pai, tem um pedaço ali que eu não sei. Eu não sei das emoções, eu não sei do sentimento, eu não sei como ele se sentiu, eu não sei pelo que ele passou. Como que eu posso dizer qualquer coisa? Então, que a gente comece a pensar na humildade como um exercício, como um trabalho de enriquecimento, de ganhar. E humildade, aí esse estudo, eu dizia do estudo, eu tenho que já terminar, ele falava duas coisas, que tinha dois tipos de humildade. Uma humildade que incitava nas pessoas, então eu vou ser humilde. Aí eu me sentia culpada, eu me sentia menos merecedora, eu ficava com vergonha. Então o que acontecia? Quando eu era humilde, eu deixava o outro crescer. E aí eu começava a ter esses sentimentos, que ao invés de me jogar para a briga, né? Esse lado da humildade me jogava para baixo. Nossa, eu sou burra mesmo. Olha como eu sou burra. Nossa, eu não sei nada disso, gente do céu. Olha a pessoa. Aí eu saio da conversa, nossa, sou um lixo. Não sabia nada. Ou não sabia, ou não fiz, ou ele tem razão, eu merecia mesmo tudo que ele falou para mim. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está falando da humildade enquanto exercício. De vez em quando eu vou descobrir uns buraquinhos lá que não estão muito bem vedados, que não estão muito bem cuidados. É verdade, não é verdade? Eu não sei tudo, eu estou na caminhada junto com todo mundo. Eu posso saber tudo de um determinado lugar ali, de uma experiência que eu tive. Eu posso dizer para o outro, olha, eu passei por uma situação semelhante à sua e comigo aconteceu de tal jeito. Mas eu não posso imaginar como foi a sua experiência.
Vocês sabem que eu adoro as brincadeirinhas com as coisas da internet, né? Não sei quem estava aqui na palestra da gratidão, a gratidão, gratiluz. É uma coisa que me faz muito feliz. Aí outra coisinha da internet que a gente vê o tempo todo é empatia. A gente tem que ter empatia, a gente tem que ter empatia. Joana de Ângeles vai falar de alteridade. A alteridade é reconhecer que eu não sei da experiência do outro. Mas eu posso dizer para o outro, a partir do que você está me contando, parece que foi muito difícil. Porque a empatia, parece que eu consigo me colocar no lugar do outro, mas a experiência do outro, ela não é minha. E aí quando eu digo, eu tenho empatia, porque eu pus lá, eu vi, eu sei como ela se sentiu. Não, eu não sei como ela se sentiu. Eu posso ter uma ideia, eu posso aproximar alguma experiência. Não é assim? A pessoa vai contando uma coisa pra gente, você vai falando, nossa, uma vez aconteceu comigo. Mas não é a mesma experiência. E os recursos são diferentes. Nós somos seres grupais, a gente precisa da convivência. Já falei outras vezes, a gente ser um ser perfeito, espiritualizado no alto da montanha, sozinho, é fácil. Eu escolho o que eu vou comer, eu escolho a hora que eu vou dormir, eu escolho a hora que eu vou descer, a hora que eu vou subir. Põe mais um lá em cima para você ver o que acontece. Vai dar conflito, porque as pessoas têm desejos diferentes, porque as pessoas têm experiências diferentes, porque as pessoas têm outros momentos. É porque tem que brigar? Não. Porque as pessoas têm outros recursos. Elas vieram de outras experiências. Passaram por outras dificuldades. Algumas vão ser semelhantes, algumas vão ser iguais, porque estavam juntas, mas ainda assim os registros dessas experiências são diferentes, porque nós somos diferentes. É na convivência daquilo que eu sei, que o outro não sabe, daquilo que o outro sabe, que eu não sei, daquele momento que está todo mundo louco, você chega e fala, gente, vamos rezar, e aí baixa a energia, e vamos todo mundo fazer uma prece. Ou naquele momento que você está muito louco, e alguém fala, vem cá comigo, vamos dar uma volta. É essa diversidade, essa fluidez entre a convivência que levanta a gente, faz a gente amadurecer, aprender, conviver. Então, que a gente possa ter esta humildade, não a humildade de dizer é verdade, eu não sei nada, e me recolher. Porque Jesus sabia o que ele sabia. Quando ele lavou os pés dos apóstolos, ele sabia que ele não precisava estar ali. E ele o fez. Ele sabia o lugar que ele estava, ele sabia o que ele tinha de bom, ele sabia qual era a razão daquilo tudo, mas ele não ficava gritando aos quatro ventos, não é isso? Imagine a gente que a gente às vezes não sabe ainda a razão das coisas. A gente tem um princípio comum, estamos aqui para sermos perfeitos, para nos melhorarmos, para aprendermos, só. O que cada um deixou designado, o que cada um combinou na hora que veio para cá, das nossas tarefas, dos nossos desafios, a gente ainda não sabe. Então, que a nossa humildade seja um lugar de apreciação e bondade. Que nós sejamos generosos com o outro, mas sejamos generosos conosco também. Poxa, não sei se essa pessoa está certa, mas ao invés de sair, mas eu também não sei nada. Mas eu já sei um monte de coisa, isso eu não sabia mesmo. E entendendo que são processos de evolução e crescimento, não são deméritos, pelo contrário. Cada um de nós aqui tem muitas conquistas, como também tem umas derrapadas. Não é assim? Quando a gente está andando num caminho, alguém derrapa, ela fica para trás, não é? Aí o que a gente faz? A gente levanta e tenta alcançar. E é isso que cada um de nós está fazendo aqui. Então, que a gente possa fazer esse exercício da humildade. Que a gente não fale de humildade corriqueiramente, né, na falsa modéstia, no eu vou ficar aqui quietinha. Não. A gente exerça a humildade de verdade. Não sei. Não sei se essa pessoa está certa. Sei lá porque essa pessoa está aqui. Sei lá porque ela está falando isso. Rose, mas tem gente que você vê nitidamente que a pessoa... Tá bom. Então, se eu vejo nitidamente que a pessoa está mais agressiva, se acha mesmo, eu me afasto.
Porque se eu me impor, eu vou ficar no mesmo lugar que ela. Então, que a gente tenha a humildade de reconhecer que a gente ainda tem muita coisa para aprender e que a gente tem muita coisa para fazer, que não vai ter outro jeito se não for uns com os outros. Os fáceis, os amorosos, os difíceis e os agressivos. Porque eles estão aqui por nossa causa, não tenham dúvida. Para a gente fechar, eu vou ler um trechinho do Evangelho que diz assim: Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Que Jesus esteja conosco. Obrigada, Deus Pai Todo-Poderoso, por esse momento em que, unidos em corações e sentimentos, possamos elevar o nosso pensamento com as nossas melhores vibrações em favor da espiritualidade maior. Que essas vibrações de amor possam alcançar nossos irmãozinhos mais enfermos, equivocados, adoecidos, tanto quanto nos alcançaram em diversas e diversas vezes em que estivemos enfermos. Enfermos da alma e do nosso corpo físico. Sejamos generosos na emoção do amor a todos aqueles que necessitam nesse momento, inclusive aqueles nossos queridos que não puderam estar conosco aqui. Que tenhamos a humildade de reconhecer que será um passo de cada vez, que às vezes será preciso recuar, mas somente para ganhar impulso e avançar rumo à nossa felicidade e ao nosso crescimento. Que Jesus nos acompanhe ao longo da semana, proporcionando dias leves, de serenidade e paz. Que assim seja. Graças a Deus.